Como proteger o seu relacionamento de uma sogra narcisista? Primeiro ponto, você precisa entender que o seu relacionamento é o mais importante. Então, a partir do momento que você casou com uma pessoa e escolheu ela para ser a sua pessoa, você precisa priorizar essa pessoa. Seja você homem, seja você mulher, o mais importante da sua vida agora, depois de Deus, claro, e de você, é essa pessoa que você decidiu construir a sua vida. Então, nesse momento, você vai precisar priorizar o seu marido ou a sua esposa. Então, quando você prioriza o seu marido, a sua esposa, você está escolhendo a sua família. E aí, nesses casos, eu falo pra vocês o seguinte, que vocês devem, sim, focar na pessoa que vocês escolheram. Às vezes é muito chato a gente dar uma freada na nossa mãe, no nosso pai ali, que vai, às vezes, atrapalhar o nosso relacionamento. Mas prefiram atrapalhar o relacionamento com a mãe de vocês, com o pai de vocês, eu não sei, do que atrapalhar o seu relacionamento com a pessoa que Deus colocou no seu caminho. Eu entendo também que tem pessoas que não têm discernimento, não têm sabedoria pra escolher o casamento. Que às vezes, porque ninguém ensinou ela, vai lá e escolhe a mãe. Porque a vida inteira ela foi ensinada que a mãe é o mais importante. Mas aí você precisa ter sabedoria e discernimento para poder entender e também poder passar a mensagem para aquela pessoa, não de forma grosseira, não de forma ruim, mas de forma que aquela pessoa entenda que o mais importante agora são vocês dois, são o casamento que vocês estão criando, que estão estruturando. Então entendam que quando vocês optam pelo casamento de vocês, a vida de vocês tende a ser cada dia mais abençoada. Então escolha ter uma vida que condiz com aquilo que a palavra de Deus fala, né? Para o homem amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja, né? E a esposa está sempre ali ao lado do marido, sendo esposa, amando, sendo feminina, sendo amada, sendo cuidada. Então, gente, saibam priorizar o casamento de vocês. Porque às vezes sogros narcisistas só entram na nossa vida para fazer aquilo que eles querem fazer quando a gente abre as portas para eles entrarem. Então parem de abrir as portas para que as pessoas entrem. Vocês precisam fechar essas portas, precisam eliminar as brechas para que cada dia mais a família de vocês seja mais abençoada. E quando você fecha a porta para essas coisas, as coisas boas, as coisas de Deus, elas tendem a se aproximar da vida de vocês. Então entendam que Deus, ele realmente tem um plano na família, pra família. Então, a família é algo que Jesus criou. Então, se você entende que a família é algo que Jesus criou, você vai priorizar a sua casa, vai priorizar os seus filhos, vai priorizar o seu relacionamento. Você vai viver uma vida de acordo com aquilo que o céu projetou pra você. Independente se isso vai ferir ou vai magoar outras pessoas. Pai, mãe, a gente precisa colocar na nossa cabeça que depois que a gente se casa, eles viram só parentes, e esse é um tema muito polêmico, né? Querendo ou não, eu falo que eu passei por isso e que foi muito difícil, como falei num vídeo anterior pra vocês, que eu passei por isso com a minha sogra. Foi uma das coisas mais difíceis da minha vida até o momento, porque quando eu casei, eu queria que a minha sogra fosse pra mim, que a minha mãe não foi. Então, como eu não tive minha mãe, eu queria alguém pra poder, né, contar as coisas, contar de um dia feliz. E quando eu tomava essas atitudes de falar as coisas pra ela, a primeira coisa que ela fazia era ir contar pros outros as coisas que eu falava pra ela. Então, a gente precisa entender e ter sabedoria enquanto noras para que a gente não estrague nosso casamento, porque a gente tá depositando uma confiança no outro, na nossa sogra, no nosso sogro, não sei, que não precisava dar, dando uma abertura que não precisava dar. Então, às vezes, a gente peca, a gente perece por falta de conhecimento. Então, nas nossas orações, a gente precisa pedir a Deus por sabedoria para lidar com essas coisas, para lidar com essas questões dentro de um relacionamento, que elas são muito importantes, tanto pro nosso esposo quanto pra gente, porque quando a gente fica perdendo o nosso tempo, da nossa vida, de trabalhar, de conquistar as coisas, de, né, usufruir de tudo aquilo que Deus prepara pra gente, a gente percebe que a nossa vida ela fica cada vez mais travada e mais parada. Então, se você quer eliminar as travas da sua vida, quer prosperar na sua vida, o que eu te falo é o seguinte:
comece a priorizar o seu relacionamento. E antes de priorizar o seu relacionamento, priorize você. Porque se a pessoa te machuca, se a pessoa faz alguma coisa que você não gosta, é porque você abriu as portas para que ela pudesse fazer isso. Então feche as portas. Quebre o ciclo se necessário, mude pra longe. No nosso caso, a gente mudou de estado para poder viver coisas diferentes, porque era tão ruim não poder sair na rua e todo mundo ficar sabendo da nossa vida e sabe, era muita conturbação. Então se você, assim como eu, né, vive uma vida conturbada com sua sogra, com seu sogro, não sei, com pessoas que consequentemente atrapalham o seu relacionamento, inventa fofoca, não deixa vocês viverem a vida de vocês, toda vez que vocês vão comprar algo, fica dando pitaco, ou falando algo, ou falando que vocês não merecem aquilo, saia de perto dessas pessoas, porque essas pessoas, elas só vão atrapalhar cada dia mais o relacionamento de vocês, vai fazer com que vocês saiam do propósito, do plano de Deus para a vida de vocês. Então, às vezes, para prosperar, vocês precisam ficar longe, tá? É muito chato falar sobre isso, né? Porque a gente sabe que parente, querendo ou não, é o pessoal que mais atrapalha a nossa vida. Então, quando a gente entende que essas pessoas, elas realmente vão atrapalhar a nossa vida se a gente deixar a porta aberta, a gente precisa saber o momento de fechar essa porta, pra gente não acabar com o nosso relacionamento. Então, gente, a mensagem que eu quero deixar com esse vídeo é a seguinte: priorizem o relacionamento de vocês, o casamento de vocês. A família é um projeto de Deus. Então, se você entendeu que a sua família é um projeto de Deus, a partir de hoje, você vai começar a fechar todas as brechas. Feche as brechas, elimine as distrações. Não fale do seu relacionamento com qualquer pessoa, não desabafe com qualquer pessoa, sabe? Peça discernimento pra Deus. Peça pra Deus te mostrar quem são as pessoas. Eu tenho certeza que Ele vai te mostrar.